Boa noite, amados irmãos, graça e paz. É com alegria que nós iniciamos mais uma vez um culto de oração, tendo a oportunidade de colocar diante de Deus a nossa gratidão, os nossos pedidos de oração, porque o que nós mais precisamos nesse momento é de fato estar clamando a Deus, é de fato estar buscando a presença de Deus, é de fato estar nos fortalecendo espiritualmente, amadurecendo na fé, tendo a convicção de que o nosso Deus, Ele continua no trono e que nada foge do controle dele. Ele é soberano, ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Eu quero deixar um texto bíblico para a nossa meditação nesta noite, para o início desse culto, que está lá no Salmo 145, do verso 1 ao verso 3, que diz: Eu te exaltarei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Querido Deus, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela oportunidade de buscar a tua presença, de buscar a tua face. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, que já se renovou sobre a nossa vida neste dia. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite, que possamos sair daqui fortalecidos pela Tua palavra, Senhor. Fala ao nosso coração, aceita o nosso louvor nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. E fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e levantar das minhas
É tempo que Deus tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Oh, Jesus, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Sim, Senhor.
Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, Senhor. Transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Vamos fazer agora o momento de dedicação dos dízimos e das ofertas. E vamos estar orando, agradecendo a Deus por aqueles irmãos que têm contribuído com a obra do Senhor, que têm depositado os seus dízimos e as suas ofertas na conta da igreja, ou então entrado em contato com a tesouraria para que de alguma forma possa continuar contribuindo com a sua igreja para que a obra de Deus avance. Quero deixar um texto que está lá em 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, que diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, mas com alegria. Então que nós possamos ter alegria nesse momento de estar dedicando aquilo que pertence ao Senhor. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus e dedicando ao Senhor os dízimos e as ofertas em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta noite, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, te louvando, te engrandecendo, ó Deus, buscando a tua face. Nesse momento, Pai, nós queremos te agradecer pelos dízimos e as ofertas, ó Deus, e queremos dedicar a ti, ó Deus, te agradecer também pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que tem permanecido, Senhor, ó Deus, com esse compromisso de estar mantendo a tua casa. Que o Senhor continue a abençoá-los, a sustentá-los e a conduzir a vida de cada um dos irmãos e irmãs, membros congregados da nossa igreja, de acordo com a tua vontade. Ó Pai, em nome de Jesus, abre portas para aqueles que estão sem emprego. Em nome de Jesus, Pai, que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, que ela sempre se realize em nossas vidas. Nós te louvamos por este momento e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero
Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Nós vamos meditar na palavra de Deus nesta noite, no texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 24, que diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou porque tinha sido construída sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Gostaria de falar esta noite, em tempos de pandemia, o que você tem sido? Um homem prudente ou insensato? Meus amados irmãos, após Jesus ele falar do capítulo 5 até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, no chamado Sermão da Montanha ou Sermão do Monte, onde Jesus ele traz uma série de ensinamentos sobre a vida cristã, sobre práticas do dia a dia na vida cristã que nós realizamos. Jesus ele desafia os seus ouvintes e desafia a sua igreja hoje a não apenas sermos leitores, sermos ouvintes da palavra, mas principalmente a colocar em prática aquilo que nós estamos ouvindo. E aí esse desafio ele coloca nesse texto falando a respeito de um homem que é prudente e de um homem que é insensato. Qual é a diferença entre esses dois tipos de homem? O prudente é aquele que se prepara, antes que a tempestade ela venha. É interessante que o texto vai nos mostrar que vieram problemas de cima, como diz o texto, vieram os temporais, né? Caiu a chuva, perdão. Depois o texto vai dizer também que vieram problemas horizontais, problemas daqui da terra, transbordaram os rios, e também problemas laterais, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E o texto ele vai afirmar a diferença daquele homem que é prudente e daquele homem que é insensato. O prudente, segundo o texto, é aquele que ouve os ensinamentos de Jesus, e ele não apenas ouve, mas ele procura colocar em prática os seus ensinamentos. O insensato é aquele que ouve e não coloca em prática. É interessante que, notando o texto, nós vamos perceber que existe uma grande diferença de resultados na vida daquele que é prudente e na vida daqueles que são insensatos. Segundo o texto, os prudentes e os insensatos são aqueles que enfrentam as mesmas tempestades, mas que eles reagem, eles têm atitudes totalmente diferentes diante das tempestades. O texto vai dizer que sopraram os ventos, deram com ímpeto, caiu a chuva, transbordaram os rios, e aquela casa não desabou porque estava firmada na rocha. Por que não desabou? Porque ela se preparou antes. Eu acredito que ninguém que vá construir uma casa hoje, principalmente em um local onde venta muito, num local onde cai muita chuva, eu tenho uma certeza que ninguém vai construir uma casa em cima da areia somente. Ele vai formar um alicerce, ele vai colocar tudo aquilo que é necessário para fazer a base da casa, para que ele construa essa casa e, consequentemente, ela esteja preparada para quando vier essas tempestades, quando vier os ventos fortes, quando vier as chuvas, quando vier os temporais, essa casa ela esteja pronta, ela esteja firmada de tal forma que ela não se abale diante dessa dificuldade. Já o insensato é aquele que não se prepara, é aquele que constrói de qualquer jeito, é aquele que faz sem nenhum tipo de comprometimento, sem nenhum tipo de compromisso. Meus amados irmãos, ao olharmos para esses dois tipos de homem, a gente percebe que os resultados na vida do prudente, ele permanece firme. A casa dele não cai, a casa dele permanece estável, ela continua de pé. Já
No contrário, o insensato, a casa dele, diz o texto, que ela cai, ela é destruída. A pergunta que eu faço a você nesse tempo, em tempo de pandemia, o que você tem sido? Você tem sido prudente ou insensato? A palavra de Deus, ela vai nos dizer que nós erramos porque não conhecemos as Escrituras. Diz também lá no livro de Oséias que o meu povo sofre por falta de conhecimento da palavra. Jesus, ele falou em várias situações, vários profetas sofreram, vários servos de Deus, eles passaram por dificuldades nas suas vidas, e a palavra de Deus está aqui para nos mostrar que a vida cristã, ela não é um mar de rosas, ela não tem apenas momentos bons. Nós passamos também por momentos difíceis, por momentos de dificuldades. A grande diferença é como eu vou reagir diante dessa situação, como eu vou lidar com isso. Eu quero desafiar você a fazer aquilo que o texto ele nos ensina. A primeira coisa que o texto nos ensina é que ambos eles ouvem a palavra de Deus, tanto o prudente como o insensato. Eu sei que tem muita gente que vai me ouvir e certamente tem se alimentado da palavra, tem ouvido louvores, tem buscado a presença de Deus de uma forma mais fervorosa durante esse tempo de pandemia, esse tempo que tem atemorizado a vida de muita gente, esse tempo que nunca foi vivido pela humanidade, de parar tudo, né? A parte econômica, a parte esportiva, as igrejas estão fechadas e tantas outras coisas que não são consideradas essenciais, que estão paradas também. O grande desafio para nós, nesta noite, segundo a palavra, é a gente ouvir aquilo que Deus ele tem para nos falar. Não ouça muitas vozes, ouça a voz de Deus. Aquilo que Deus ele fala através da sua palavra. A palavra de Deus, para nós, é a nossa regra de fé e prática. Então que nós possamos, em nome de Jesus, colocar essa palavra em prática no nosso viver. Mas o texto fala de uma diferença entre o prudente e o insensato. A palavra de Deus vai dizer que o prudente e o insensato, eles ouvem, mas as atitudes, as reações, elas são diferentes. O prudente, ele ouve e pratica. O insensato, ele ouve e não pratica. Está aí a diferença. O grande desafio para nós é, nesse tempo, nós entendermos que nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, mas nós precisamos ser praticantes. Essa palavra que eu estou lendo para os amados irmãos, essa palavra ela precisa tocar o nosso coração. Nós precisamos ouvir essa palavra, mas ao mesmo tempo entender o que Deus quer nos falar e dar uma resposta àquilo que Deus está querendo que nós façamos. Ou seja, eu não posso ouvir a palavra, eu não posso ler a palavra e permanecer do mesmo jeito. Essa palavra ela tem que confrontar a minha vida. Essa palavra ela tem que transformar a minha vida. Essa palavra ela tem que mudar as minhas atitudes. Em nome de Jesus, permita que a palavra de Deus, que o Espírito Santo fale ao seu coração e que a sua vida seja transformada. Eu creio que o desejo de todos nós é permanecer com a nossa casa de pé após essa pandemia. É permanecer com a nossa família firmada nos caminhos do Senhor. É que a nossa fé ela seja elevada. É que a nossa igreja, as igrejas de uma forma geral, elas estejam buscando a Deus de uma forma mais fervorosa, que as igrejas elas sejam despertadas nesse tempo, que nós possamos aproveitar todos os recursos que nós temos em mãos para que possamos proclamar o nome de Cristo. Eu sempre penso, Moisés, quando foi chamado por Deus, estava no deserto, e ele preocupado, perguntando a Deus, como é que eu vou falar para o faraó, como é que eu vou libertar esse povo da escravidão do Egito? E Deus pergunta a Moisés, o que é que tu tem nas tuas mãos? Usa o que tu tem nas tuas mãos. É interessante, meus amados irmãos, que Moisés, com aquilo que ele tinha em mãos, ele foi até lá ao Egito. E Deus agiu de forma milagrosa na vida dele, na vida de todo o seu povo. E a vida daquele povo foi tirada daquela escravidão,
tirada daquela condição em que eles estavam. Em nome de Jesus, eu creio que esse é um tempo de que Deus quer usar o que nós temos nas mãos. Você tem a palavra de Deus nas suas mãos. Ouça essa palavra, se alimente dessa palavra e em nome de Jesus, não fique com ela para você mesmo. Em nome de Jesus, anuncie essa palavra, seja através de áudios, seja através de vídeos, seja através de uma ligação que você faça. Ligue para pessoas que você conhece, que certamente está se sentindo sozinha, está se sentindo abandonada. Em nome de Jesus, vá até essa pessoa através de uma ligação, ligue para ela e fale do amor de Deus, da esperança que há em Cristo Jesus. Porque a casa permanecerá firmada a partir do momento em que nós colocamos em prática essa palavra no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, o texto diz que o prudente permaneceu com a casa de pé, com a casa firmada, porque ela estava fundamentada em Cristo Jesus. Quando a casa está fundamentada em Cristo Jesus, venha a tempestade que for, venha o problema que for, venha a dificuldade que for, em nome de Jesus ela permanecerá de pé. Eu creio que todos nós estamos sentindo esse momento. Temos sentido saudade de estar com os irmãos, de abraçar os irmãos, de apertar na mão dos irmãos, de visitar os irmãos, de estarmos ali na igreja realizando algum tipo de trabalho, de realizar o evangelismo na praça, mas em nome de Jesus, que nós possamos aproveitar o que nós temos em mãos e anunciar que há salvação, que há esperança em Cristo Jesus, que as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados, reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e em nome de Jesus se render aos pés de Cristo. Mas a palavra de Deus mostra a atitude do insensato. Ele ouviu, mas não colocou em prática. Quantas vezes você está na igreja, passa anos e anos dentro da igreja, você já teve a oportunidade também, às vezes você não está nem na igreja, mas você tem algum familiar que conhece a palavra, que vem ensinando a você, que vem mostrando a você a palavra, e você passa anos e anos ouvindo e sem o desejo de colocar em prática a palavra de Deus. Aí quando chega um momento como esse, aí se desespera, aí consequentemente não tem o equilíbrio necessário para lidar com a situação. Então eu quero desafiar você esta noite, em nome de Jesus. Não seja apenas um ouvinte da palavra, mas seja um praticante da palavra. Porque a palavra de Deus mostra que há promessas para aqueles que são praticantes da palavra. Há promessas, pois em vários relatos bíblicos, a Bíblia vai mostrar que aquele que pratica a palavra de Deus, ele será próspero. Em Salmo capítulo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e nessa palavra medita de dia e de noite, pois será como uma árvore frutífera em ribeiros de águas, cujo fruto dá no seu tempo, cujas folhas não caem, tudo quanto ele faz prosperará. Então, em nome de Jesus, permita que a palavra de Deus ela seja um instrumento na sua vida de transformação. E em Josué, no capítulo 1, a partir do verso 7, ele recebe um conselho do Senhor, dizendo que ele deveria permanecer fiel a essa palavra, que ele não deveria se desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque ele seria bem sucedido por onde quer que andasse. Você quer ser bem sucedido na sua vida? Você quer enfrentar essa pandemia com mais força, com mais coragem, com mais ânimo, com mais alegria, com mais paz no seu coração? Permita que a palavra de Deus transforme a sua vida. Permita que a palavra de Deus ela seja algo que você coloque em prática no seu dia a dia. Permita a ação do Espírito Santo na sua vida. A pergunta que eu faço esta noite para você: o que você tem sido? Um homem prudente ou um homem sensato? Eu quero dizer a você nesta noite que a escolha é sua. A palavra está aqui, nós mostramos a verdade que nela está escrita, e a minha oração, em nome de Jesus, é que a sua escolha seja a escolha do homem prudente, a escolha daquele que ouve, mas não fica apenas no ouvir, mas aquele que coloca em prática no seu dia a dia aquilo que a palavra de Deus nos mostra. Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra
ela encontre espaço no seu coração, na sua mente, e que em nome de Jesus nós sejamos homens prudentes, mulheres prudentes, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Nós vamos fazer agora um momento de oração, e eu gostaria que você aproveitasse esse tempo para estar junto com a sua família orando neste momento, colocando diante do Senhor, compartilhando um com o outro os seus pedidos de oração, os seus agradecimentos, e estar estimulando, encorajando um ao outro a estar buscando a face de Deus. Antes eu quero deixar um texto bíblico que se encontra no Salmo 121, que diz o seguinte: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Eu quero destacar o verso 1 e 2 do texto, quando diz o seguinte: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É do Senhor que vem o nosso socorro. Que nós possamos crer nessa verdade, que nós possamos depositar a nossa confiança, que nós possamos entregar os nossos problemas a Deus, que nós possamos, em nome de Jesus, entender que Ele está no controle de tudo, que Ele, em nome de Jesus, está nos ensinando algo diante de tudo isso que nós estamos vivendo. Portanto, vamos orar nesse momento, vamos clamar ao Senhor, crendo, em nome de Jesus, que Ele já está ouvindo as nossas orações, que Ele já ouviu as nossas orações. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta noite, te louvamos pela oportunidade de mais uma vez estar nos colocando diante do Senhor. Nós queremos nesse momento, Pai, apresentar diante, te agradecer em primeiro lugar por todas as bênçãos, pelos livramentos, pelo teu cuidado, pelo suprir das necessidades, porque o Senhor tem continuado a sustentar os teus filhos e filhas, e também, Senhor, tem sustentado a tua obra, a tua igreja. Queremos, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, apresentar diante de Ti, ó Deus, a vida das autoridades do nosso país, que eles sejam, Pai, orientados pelo Senhor, que tenham a sabedoria que vem do alto para conduzir, Pai, ó Deus, e ter o equilíbrio necessário neste momento para conduzir a nossa nação, para conduzir os estados, os municípios. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a vida de cada um. Oramos também, Senhor, pelos profissionais que têm se dedicado, os profissionais da saúde, que o Senhor esteja guardando a vida de cada um. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando também os caminhoneiros, os motociclistas, o pessoal que trabalha em farmácia, o pessoal que estão nos supermercados trabalhando. Ó Deus, em nome de Jesus, clamamos a Ti também, Senhor, pela economia do nosso país, por aquelas pessoas, Senhor, que viviam do seu comércio, das suas vendas, e nesse momento não estão podendo trabalhar. Que o Senhor tenha misericórdia da vida de cada uma dessas pessoas, que o Senhor supra as necessidades de cada um, que em nome de Jesus o Senhor levante homens e mulheres tementes a Ti, ó Deus, para que de alguma forma possa ajudar essas pessoas. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai, aqueles que estão enfermos, que sejam alvos do Teu cuidado, que a Tua misericórdia esteja sobre as suas vidas. Ó Pai, em nome de Jesus, clamamos a Ti, Senhor, também, para que o Senhor esteja abençoando os cientistas para que encontrem uma vacina ou um medicamento eficaz e que venha, Pai, amenizar o efeito desse vírus. Ó Deus, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor continua no trono, que o Senhor continua no controle de todas as coisas, que o Senhor não foi pego de surpresa diante desse problema. Por isso, Pai, nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. E como diz a Tua palavra, levantarei os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, o nosso socorro vem do Senhor. Que possamos crer nessa verdade,
e possamos entregar as nossas vidas, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, as nossas angústias, tudo aquilo que tira a nossa paz, que nós possamos confiar tudo diante do Senhor, pois a palavra de Deus diz que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Fica conosco, Senhor, e nos abençoa neste momento. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.